Que agradeço, senador Paim, e quero saudar também o deputado estadual Preto, que traz à tona esse movimento importantíssimo brasileiro, que é um movimento tão ou mais importante do que o movimento das mulheres contra a violência. Porque são justamente os homens os autores da violência. Quando há um processo civilizatório de mobilização que leva a que os próprios homens assumam a luta da violência, contra a violência sobre as mulheres, nós vamos ganhando a certeza de que está perto o dia em que nós, mulheres brasileiras, poderemos viver sem essa situação que vivemos hoje, do verdadeiro feminicídio, portanto, de mortes violentas contra mulheres pelo único fato de serem mulheres. Portanto, é com muita alegria que vejo chegar aqui essa iniciativa de um jovem lutador, né, que também cumpre a tradição de seu pai, um líder dos movimentos de trabalhadores rurais do nosso país, respeitado no país inteiro, grande figura, Adão Preto, e que nós lamentamos a sua passagem tão breve entre nós, mas que saudamos com alegria a sua vinda, a sua chegada, com ideias novas, com agenda renovada, abraçando a luta das mulheres brasileiras. Um grande prazer tê-lo aqui. Mas, senhora presidente, senhores e senhoras senadoras, nós estamos no último dia de trabalho parlamentar mais direto, ou seja, o Senado ontem tomou a decisão de, em não votando a LDO, nós suspendermos as próximas sessões para que possamos levar o debate das coisas que fizemos e refletir sobre a pauta do dia 1º de agosto, nesse período, reorganizar as nossas forças para voltarmos com o mesmo ímpeto e com o mesmo ritmo de trabalho que o Senado adquiriu nesse semestre, com a votação de importantes matérias que ontem foram aqui destacadas pelo presidente e por muitos dos senhores e senhoras senadores que aqui se pronunciaram. E eu quero saudar a senadora Vanessa, que aplaudiu, inclusive, aqui a votação da PEC das defensorias, parabenizando-a, eu que tive a oportunidade de também acompanhar a luta da defensoria no meu estado e como líder à época da oposição, negociar esse projeto que dá autonomia às defensorias do Estado, no caso da Bahia, e creio que ontem foi um grande dia na Câmara, um dia que mostra o compromisso da Câmara também com essa pauta proativa na direção da agenda dos segmentos populares do nosso país. Defensoria é garantia da justiça para o povo, portanto, ela tem que ser uma unanimidade no Senado e na Câmara, no Congresso Nacional como um todo. Mas se encerra essa semana, senhora presidente, com duas questões postas em pauta com muita força. Uma, que também foi ontem aqui muito referida, que é a reforma política, e outra, que é a nova medida provisória, a medida provisória mais médicos. Como presidente do PSB, e me dividindo, regional, e me dividindo nessa tarefa, quando volto ao meu estado, de ser senadora, receber os prefeitos, visitar os municípios, receber os vereadores, discutir a pauta municipalista e, ao mesmo tempo, exercer o papel de dirigente do meu partido, de organizar o meu partido com vistas a atender às expectativas do povo, a desenvolver gestões administrativas sérias que levem a agenda dos socialistas à prática nos seus municípios, com vistas a formar a nossa militância política, nós realizamos alguns debates nesse período do mês de julho. Nós fizemos um debate com uma reunião de vereadores o mês passado, com cerca de mais de 70 vereadores participando, e levamos o nosso senador João Alberto Capiberibe para apresentar e explicar a implantação
da lei da transparência, da sua lei da transparência nos municípios brasileiros, inclusive agora nos municípios abaixo de 50 mil habitantes. E foi um sucesso a palestra de Capi lá com os nossos companheiros vereadores, que saíram muito felizes de poder voltar para os seus municípios capacitados a interferir na fiscalização maior da ação dos executivos em cada uma das cidades da Bahia. E neste fim de semana, atenta a essa agenda das manifestações de rua, do seu desdobramento com a proposta da reforma política. Nós realizamos em Salvador um debate amplo, convocamos a militância do PSB e mais os amigos do PSB, os outros partidos políticos, para participarem conosco de um debate com o cientista político Fabiano Santos, presidente da Associação Brasileira de Ciência Política, com o sociólogo Walter Aquino, membro do movimento Passe Livre, integrante, portanto, das manifestações ocorridas na Bahia e no Brasil desde o início, e da nossa querida deputada Luísa Erundina, representante e coordenadora da Frente da Reforma Política com participação popular há mais de 6 anos instaurada no Congresso Nacional. O debate foi muito importante, teve uma participação muito intensa, num sábado pela manhã. Novamente, volto a repetir, diferente do que muitos dizem, toda vez que a gente puxa um tema que está de acordo com a agenda que as pessoas desejam acompanhar, elas comparecem, e foi um rico processo de debate em torno da reforma política, dos efeitos e da leitura que cada um de nós, cidadãos, fazemos das manifestações que chacoalharam o Brasil, digamos assim. E eu me sinto também na obrigação de colocar aqui algumas questões do que penso sobre essa temática da reforma política. Ontem muitos se pronunciaram sobre isso. E do que nós discutimos em Salvador, do que discuto no movimento das mulheres, no movimento dos negros, da juventude, nos movimentos das pessoas com deficiência, nos movimentos LGBTs, em todos aqueles segmentos organizados da sociedade que buscam os que são maiorias discriminadas e os que são minorias discriminadas buscam principalmente uma reforma política que possa incorporar mais, representar mais essa cara múltipla do Brasil, multifacetada do Brasil. E o Congresso Nacional, o Parlamento Brasileiro, as câmaras de vereadores, assembleias legislativas e a Câmara de Deputados e o Senado Federal precisa justamente construir uma reforma política que dê vazão a esta possibilidade de representação cada vez mais próxima do cidadão brasileiro. Se há uma crise de representação, é porque nós precisamos buscar mecanismo de representar mais a população. Para representar mais a população, nós precisamos de um sistema eleitoral que possibilite que a população, cidadão comum, amanhã também possa ser deputado estadual, possa ser vereador, possa ser deputado federal e, quem sabe, também senador ou senadora. Para isso é preciso abrir as comportas da participação política para o povo brasileiro. Para isso é preciso que os partidos possam garantir o estímulo à participação e à formação das lideranças mulheres, das lideranças negras, para que a nossa cara possa estar de forma melhor representada no Congresso Nacional. Porque hoje nós temos uma subrepresentação das mulheres e dos negros no Parlamento brasileiro. É muito difícil para esses segmentos, que são os segmentos mais vulneráveis da população, as mulheres e os negros, constituírem uma campanha eleitoral, arrecadando fundos vultosos para chegar a ganhar uma eleição.
mesmo com a representação popular, mesmo sendo representante de segmentos como movimentos populares de bairro, são segmentos empobrecidos que têm muita dificuldade para disputar com campanhas verdadeiramente milionárias, que é o que nós estamos vendo no Brasil. E aí não adianta tentarmos sair para uma reforma que apresenta medidas de perfumaria. Não, vamos tirar um pouquinho aqui. Claro que nós já reduzimos muita coisa. Já tiramos a possibilidade dos escandalosos shows que eram apresentados nas campanhas eleitorais, com milionários contratando artistas famosos para comparecer aos palanques políticos. Isso já acabou. Já acabou também o brinde de campanha. Isso já acabou. Mas é preciso avançar mais. E avançar mais é garantir o financiamento público de campanha, para que as mulheres, as donas de casa, as lideranças populares, em cada bairro, em cada sindicato, dentro dos partidos políticos, onde as mulheres têm muito poucas oportunidades de assumirem as direções, de se formarem como liderança, elas possam efetivamente disputar a indicação dos seus partidos e poder disputar em pé de igualdade com lideranças homens o alcance de uma cadeira na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas, na Câmara de Vereadores. Idem para a população negra, hoje restrita a uma situação de marginalidade ainda em nosso país, convivendo com índices de pobreza, para que nós possamos eleger um representante da comunidade negra. Eu que venho de um estado de maioria negra, de uma cidade de maioria negra, sei as dificuldades que nós temos para fazer valer o voto das comunidades negras, elegendo seus representantes diretos na Câmara de Vereadores de Salvador. Portanto, senadora Vanessa Graziotin, nós temos que aprofundar o debate nesse período em que estaremos nas bases para trazer ideias mais ainda vinculadas ao desejo do povo da nossa terra, que é participar da política, sim. O povo não está distante da política, o povo quer participação direta, a busca de aperfeiçoamento dos mecanismos de democracia direta, mas ele não quer só isso, ele quer uma Câmara de Deputados que já hoje responda aos seus interesses por uma atitude de seriedade, por uma atitude de compromisso com a sua agenda e por uma atitude de permitir a renovação dos mandatos políticos, abrindo a possibilidade de qualquer um do povo poder chegar a ser deputado federal, a ser vereador, a ser deputado estadual. É claro que a política exige uma dedicação e exige um início de trilhar o caminho. É muito difícil alguém sair e se eleger direto deputado federal. Mas eu, a senhora, a senadora Vanessa, que tivemos a oportunidade de exercer, de hoje ser senadora, após ter sido vereadora, deputada estadual, deputada federal, prefeita da minha cidade, portanto, percorrido este caminho de baixo para cima da representação política do povo da minha terra, sabemos que é preciso iniciar esse processo. E para iniciar esse processo, é preciso apresentar as condições para que o povo possa se estimular a participar da política. Nós, mulheres, somos desestimuladas a participar da política. As pessoas dizem que mulher não é para se meter em política. Deixa esse negócio para os homens. Mulher não deve se meter nessa questão, porque essa questão tem muita sujeira. E a rua e as pesquisas que nós fazemos e que a CEPI divulgou recentemente demonstra hoje que o povo confia mais em mulheres. Acha que as mulheres têm uma possibilidade de exercer um mandato mais vinculado aos seus interesses do que inclusive os homens, numa visão distorcida ou pelo menos numa visão crítica do comportamento de parlamentos majoritariamente
masculinos e que tem decepcionado, em parte, a opinião pública do nosso país. Mas é preciso entender que, para isso, nós precisamos que os partidos também se abram, que os sindicatos, que as associações de bairro, que toda a estrutura de organização política do país se abra à participação das mulheres, estimule a participação das mulheres. Eu vou lhe dizer uma coisa antes de lhe passar uma parte, senadora Vanessa Graziotin. O nosso ambiente político é de tal forma mal visto, senador Mozarildo, que um candidato do meu partido, que é de uma determinada denominação religiosa, virou para mim e me disse: olha, senadora, eu perdi a eleição, mas é porque... Eu disse: mas o que é que foi? A sua denominação não votou em você? Você que é um líder determinado? Ele disse: não, mas é que o nosso líder acha que a minha denominação não votou em mim porque é mais fácil a denominação votar em alguém que não seja da nossa religião do que admitir que um de nós possa se meter nessa história de política que os nossos fiéis não veem com bons olhos. Então, vocês entendam que mecanismo é esse que existe no Brasil, que a política é tão desqualificada, é desqualificada pela imprensa diariamente, é desqualificada pelas elites diariamente. Quando seus interesses são atendidos, o político é bom. Quando não é atendido, vamos lá falar mal. É desqualificada até pelos próprios políticos, que chega uma hora que a população não enxerga caminho naquela participação política. E aí busca até preservar. Não, eu sou mulher, não devo participar dessa história. Essa história é uma confusão que os homens fizeram aí para dominar o poder, para manterem-se no poder e no poder fazerem coisas que nós mulheres não consideramos proba, não consideramos séria. Não, nós precisamos dizer, é preciso abrir as comportas da democracia para a participação política das mulheres, dos negros, das pessoas com deficiência, das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social neste país, para que elas tenham vez, voz e voto nos parlamentos brasileiros. Com a parte, a senadora Vanessa Graziotin. Muito obrigada e serei muito breve, apenas para cumprimentar o pronunciamento de Vossa Excelência, senadora Lídice da Mata. Vossa Excelência que foi uma das primeiras mulheres desse país, logo após a redemocratização, a dirigir uma cidade brasileira que é a importante cidade de Salvador. E que hoje contribui muito com o debate neste parlamento e, sobretudo, na luta das mulheres. Lembrar aqui que na última mini-reforma eleitoral, porque parece que é só isso que o Congresso brasileiro tem capacidade de aprovar, diante das demandas de uma verdadeira reforma política, a gente acaba sempre, no ano anterior às eleições, aprovando leis que estabelecem mini-reformas, que na realidade não são políticas, são eleitorais. Mas na última vez que aprovamos a mini-reforma, colocamos que 10%, no mínimo, dos recursos do fundo partidário têm que ser destinados à formação das mulheres dentro dos partidos políticos. Aprovamos também que 5%, no mínimo, do tempo de televisão, não só em período eleitoral, fora do período eleitoral também tem que ser usado por mulheres. A notícia que temos, senador, é que nem isso os partidos cumprem. Nem isso. Então, nós estamos... eu quero dar uma sugestão, senadora. A senhora que é procuradora, acho que nós poderíamos instituir um observatório dentro da sua procuradoria, buscar o presidente do Senado Federal e junto com a Câmara dos Deputados, vamos fazer um observatório da política brasileira, da inclusão da mulher na política brasileira. Perfeito. Vamos verificar se todos os partidos, pegar as prestações de contas dos partidos para verificar se estão cumprindo a lei de promover, de gastar 10% do seu fundo partidário na formação de mulheres. Nem que eles tenham que fazer uma manobra contábil, eles vão ter que provar, vão ter que ter trabalho para fazer isso. Vamos buscar que os partidos demonstrem que estão usando 5% do seu tempo de TV para garantir a presença da mulher, olhando, fiscalizando, ajudando o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais. Acho que nós temos que tomar para nós essa tarefa, porque se não tomarmos, não haverá mudança. Nós lutamos
por 20% do fundo partidário e por 10% do tempo de televisão. E conseguimos, depois de uma luta extraordinária, esse pequeníssimo resultado, que mesmo assim não é cumprido. Volto a palavra para Vossa Excelência. E peço desculpas e finalizo. Eu concluo presidente. Apenas para registrar aqui que essa luta que Vossa Excelência sugere, nós já a estamos organizando. Ontem, Vossa Excelência foi, eu participei também, senadora Ana Amélia não pôde ir, mas a sua assessora participou de toda a reunião, uma reunião da bancada feminina da Câmara dos Deputados e do Senado, onde aprovamos uma série de questões e uma delas é a campanha pelo empoderamento das mulheres, ou seja, uma campanha por mais mulheres na política. Sem dúvida nenhuma, essa observação, esse acompanhamento do cumprimento das leis, nós não queremos saber quais são os partidos, mas do cumprimento da lei será algo que nós vamos fazer, sem dúvida nenhuma, senadora Lídice. Portanto, eu cumprimento Vossa Excelência pelo belo pronunciamento. Muito obrigada. Muito obrigada, presidente, por sua generosidade e paciência.